Paz seja convosco. Vamos iniciar o capítulo 2, aula 2 o curso de pregação bíblica, homilética. E hoje nós vamos ver a construção do sermão, aprender a lidar com o esboço, o sermão temático e o sermão biográfico. O sermão biográfico é um tipo de sermão temático, né? Só que o biográfico, o tema é um personagem bíblico. Quem precisa de esboço são os pregadores e não Deus. O esboço é um esqueleto do que você vai pregar, é um condutor, ele vai te lembrar o que você tem que falar. Você põe no esboço o necessário para você lembrar do que você tem que falar. Não é escrever o que você vai falar, mas frases curtas, versículos completos, se você não lembrar. Eu não tenho o hábito de memorizar textos completos, principalmente porque eu lido com várias versões. Então, na hora de citar um versículo, eu acabo misturando as versões. Então, eu coloco o texto completo de uma só versão no meu esboço, né? Então, ele vai todas as informações, a sequência do que eu vou falar, as informações do que eu vou pregar ou ensinar, eu coloco dentro do esboço. É o meu guia, é o meu orientador, assim, do que eu vou falar e quando que eu vou falar, né? É um esqueleto, a melhor tradução, melhor comparação, o esboço é um esqueleto do que você vai falar. Então nós temos aqui, na última página da apostila anterior, você tinha o esboço completo, ou pelo menos a grade, né? A primeira coisa que você tem que se preocupar é com o assunto do sermão. Assunto. O assunto é o resultado de 4 itens. Texto bíblico básico. Qual o texto bíblico básico que você vai utilizar para pregar? O tipo do sermão. Se ele é temático, se ele é textual ou se ele é expositivo. São os 3 principais. Objetivo geral. Se ele vai ser evangelístico, consagração, doutrinário, ético-moral, devocional, alento pastoral. E objetivo específico, qual o teu objetivo com aquela pregação? Isso a gente vai ver melhor no andar da carruagem aqui. Título do sermão, introdução. Título é o nome que você identifica o teu sermão, né? E introdução é por que vale a pena ouvir essa mensagem. Aí temos primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. O conteúdo você vai dividir em partes para facilitar a construção do sermão, para facilitar o entendimento do ouvinte. Então, basicamente é isso. A primeira parte a ser preenchida é essa, e o conteúdo propriamente, a argumentação estão dentro das divisões e subdivisões. Mas isso é o início. Observem essa imagem aqui. Eu achei muito interessante. Ela é o esqueleto humano, e dizem que se não houvesse o esqueleto humano, nós seríamos uma poça, né, de músculo, nervos, pele, órgãos, aquele monte ajuntado no chão, assim como se fosse uma poça, né? É o esqueleto quem sustenta os músculos, os nervos, os órgãos, a pele. Então eles dão sustentação para todas as partes do corpo. E quando eu olhei isso aqui, eu falei, olha, isso aqui é o esboço. O esboço não é a carne, não é o recheio, mas é o sustentáculo do que você vai dizer. A parte no seu lugar, você precisa, se você construir bem o teu esqueleto, a tua mensagem, depois é só colocar o recheio, que é o conteúdo bíblico, o conteúdo que você vai pregar.
ok? A 1 Coríntios 3,6, eu conheço pessoas que dizem assim, dirigentes, né? Que disseram assim, se eu chego na igreja, se eu convido um pregador e ele me vem com esboço, para mim já acabou a pregação ali mesmo. Eu não admito pregador com esboço. Geralmente são pessoas que nunca aprenderam a construir um esboço, né? Geralmente quem combate teologia é porque nunca estudou teologia, quem combate... A pessoa combate por um preconceito, né? Talvez tenha sido formatado daquele jeito. E é normal as pessoas reproduzirem a sua formatação. Foi formatado e passa para frente. 1 Coríntios 3,6 deixa bem claro. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Então nós temos a parte de Paulo, que é o possível, a parte de Apolo, que é o possível, e a parte de Deus, que é o impossível. O esboço você vai fazer com Deus, você vai fazer na presença de Deus, você vai depender do Espírito Santo sempre. Mas é você que vai escrever, é você que vai coletar ideias, é você que vai suar, é você que vai se cansar, humanamente falando. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, eu prego há 35 anos, mas eu ainda preciso de 10 horas para preparar o meu esboço. Então, se ele precisa de 10 horas, quantas horas a gente vai precisar, né? Então, isso é o esforço, é a dedicação. E isso é a nossa parte. O que Deus vai fazer, é Deus que vai fazer, mas o que eu preciso fazer é algo bem feito. E eu aprendo na Bíblia, no livro, na lei de Deus, ali para Israel, no livro de Levíticos, Deus é um Deus ordeiro. Deus não é um Deus de bagunça, Deus é um Deus de improviso. Improviso raramente funciona, em todas as áreas. Improviso raramente funciona. E numa pregação, eu já tive experiências de ser colocado no fogo por necessidade, e eu clamei a Deus e Deus me ajudou e foi uma bênção. Mas eu já tive experiências, e que a maior parte, de eu negligenciar o preparo, de eu mesmo fazer, vou fazer de qualquer jeito, estou cansado, sei lá qual o motivo, e Deus me deixar sozinho, por assim dizer, né? Porque Ele atua na minha necessidade, Ele atua diante dos meus problemas, mas Ele não atua na minha negligência, né? Quando a gente é negligente, a gente fica sozinho. E realmente não foi nada bom. O esboço deve ser breve, ele é o esqueleto, é só para lembrar o que você vai falar. Por exemplo, eu tenho a história do o pedreiro e a casa, não vou contar aqui, mas eu só coloco esse título, o pedreiro e a casa. E eu sei que eu vou contar a história do pedreiro que construiu várias casas e tal. Duram 5 minutos a história, mas a frase, o pedreiro e a casa, é só para me lembrar. O jovem, o senhor e o trem. É uma outra história que eu tenho. Aí demora alguns minutos, mas eu só coloco esse título para lembrar. Olha, agora, nesse momento, eu vou falar sobre tal coisa porque vai se encaixar com a minha argumentação. João 3,16. Então agora é o momento de eu falar João 3,16. Se eu não lembrar o versículo, eu escrevo ele. No caso de João 3,16 eu já sei de cor. Mas há versículos que eu não consigo guardar, ou até mesmo por causa das diversas versões que a gente lê, acaba confundindo. Aí eu ponho uma versão só e leio. Então ele é o teu guia, teu orientador, a tua sequência do que você vai falar, que você já preparou. Mas aí deve ser breve, é só esqueleto. Tá? Eu conheço um amigo que ele lia a pregação, ele fazia de um jeito que não ficava ruim. Mas é muito difícil você ler a tua pregação e ser agradável. Você tem que ter o contato visual com o povo, você tem que expressões faciais, modulação de voz, você tem que interagir com o teu povo, né? Ou pelo menos olhar para eles. Agora ficar lendo por texto não é nada legal. O esboço é para facilitar e não para complicar, ou seja, tudo que facilita a exposição da tua argumentação você põe. Bom, vamos falar sobre assunto do sermão. O assunto do sermão é o texto bíblico básico, tipo do sermão, objetivo geral, objetivo específico. Então, esses 4 itens vão formar o teu assunto. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer.
você, antes de coletar material, você tem que saber o que você vai fazer. Eu vou falar sobre Abraão. Antes de sair caçando informação, não, eu vou pesquisar Daniel, Abraão, vou pesquisar Elias, vou pesquisar Eliseu, vou pesquisar Paulo, vou pesquisar Pedro, aí depois eu decido o que eu vou fazer. Não, não dá certo. Não, eu quero falar sobre Abraão, então você vai coletar informações sobre Abraão. Eu quero falar sobre Daniel, aí você coleta informações sobre Daniel. Então, assunto do sermão é o texto bíblico básico. No caso do temático, eu recomendo não ter texto bíblico básico, porque você vai partir de um tema: o perdão, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, dons espirituais, a doutrina do pecado, os efeitos da salvação, os efeitos do pecado. Então você parte de um tema. Eu recomendo, pela experiência, não colocar texto bíblico básico. Por quê? Porque quem põe texto bíblico básico acaba pregando o texto bíblico que pôs, e isso não é temático. Então recomendo no curso não colocar texto bíblico básico. Mas você vai encher de texto na tua argumentação, mas no texto bíblico básico não põe, porque não é o teu objetivo explicar um versículo. O teu objetivo é explicar um tema. No temático só, porque o textual você põe 1, 2, 3 versículos, o expositivo você põe vários versículos, às vezes um capítulo todo, às vezes um livro da Bíblia inteiro. A gente vai chegar lá. Tipo do sermão: temático, parte de um tema; textual, parte de 1, 2, 3 versículos; expositivo, parte de um texto maior. Objetivo geral, tipo do sermão, agora objetivo geral. Evangelístico, eu quero evangelizar, eu quero conduzir a pessoa a ser um discípulo de Cristo. Consagração, eu quero que a igreja se consagre mais a Deus, tudo o que ela é, o que ela tem, o que ela pode realizar. Doutrinário, é ensino das doutrinas bíblicas. Ético-moral, o que é certo, o que é errado, bem e mal, valores, obras da carne, fruto do Espírito. Devocional, é conduzir a igreja a louvar, a glorificar a Deus, mostrando a sua grandeza, mostrando o que Ele tem feito e o que fará por nós. Alento pastoral, em momento de crise, em momento de luto, em momento de perda, em momento de tristeza, comoção na igreja, é o pregador consolando a igreja, né? Objetivo específico. O objetivo específico é, numa frase, você explicar qual é o teu objetivo com aquela pregação. Texto bíblico básico. No sermão textual, no temático não põe texto bíblico básico. No sermão textual serão utilizados 2 ou 3 versículos, que é o recomendado. Para você ter subsídios para poder extrair as divisões, né? No sermão expositivo, um texto mais comprido, já falamos sobre isso. Objetivo específico. Uma dica: comece com um verbo. Eu quero explicar ao ouvinte o grande amor de Deus ao enviar seu Filho único para nos salvar. Eu escolhi João 3,16 e eu quero isso. Aí a letra B é um outro sermão. Eu quero relacionar as 10 pragas do Egito e mostrar o poder de Deus sobre os outros deuses. E mostrar ao ouvinte que Deus tem poder sobre todas as áreas da nossa vida e é a pessoa que devemos confiar. Narrar as últimas horas do Senhor Jesus na cruz. Eu preguei isso aqui numa Páscoa. Eu li o livro A Morte de Cristo sob o ponto de vista de um cirurgião, e ele mostrou sob o ponto de vista clínico, sob o ponto de vista de um médico, tudo que Cristo passou, desde o Getsemane até a sua morte. E aí explica, né, tendões, nervos, e a dor, o inchaço no rosto, por que ele soou gotas de sangue. Tudo tem uma explicação científica, porque ele tinha um corpo humano normal como o nosso. E eu utilizei isso. Narrar as últimas horas do Senhor Jesus na cruz, explicar seu sofrimento sob o ponto de vista médico, destacando a sua morte substitutiva. Isso aqui, para uma ceia, para uma Páscoa, é fantástico. Letra D. Identificar na Bíblia quem são os demônios e definir qual deve ser a nossa atitude diante dessa realidade espiritual. Então, é uma pregação sobre guerra espiritual, conscientização. Outra pregação. Cada um desses aqui é uma pregação, cada um desses é um objetivo. Estou falando sobre objetivo específico.
contrastar a vida do justo e a vida do ímpio, bênçãos e maldições respectivamente, né? Provérbios fala muito sobre isso. Ok, mais duas aí que você tem. Eu coloquei esses verbos, essa tabela de verbos, não tirei de um livro de homilética, eu tirei de um livro de pedagogia, para você criar ementas, para que você tenha objetivos na tua aula, no teu curso. Aí eles apresentaram esses verbos. Então, vai te ajudar a escolher um verbo e para você construir então o teu objetivo específico. Se você quer conhecimento, alguns verbos sugeridos. Se você quer que a igreja o ouvinte compreenda, tem alguns verbos. Se você quer aplicar na vida deles alguns verbos, analisar, sintetizar, avaliar. Na verdade, esses três aqui são os melhorzinhos para você construir o teu objetivo específico. Título do sermão. O título do sermão é o nome pelo qual o teu sermão vai ser lembrado. Assim como cada parábola tem um título, que não faz parte do original, foi colocado pela equipe tradutora, mas já identifica. Parábola do filho pródigo, todo mundo sabe. Parábola dos dois construtores, todo mundo sabe. Parábola da ovelha perdida. É um título que, assim como um filme, assim como um livro é identificado pelo seu título, o seu sermão também vai ter um título. E quanto mais... Eu não tenho muito essa capacidade, essa criatividade. Mas quanto mais o título for chamativo, quanto for... o objetivo é despertar também o interesse do povo, né? Então fique atento às pregações no YouTube, às pregações que você ouve, que tem títulos, e veja como é que ele construiu, o objetivo. É bem interessante isso. Fique atento aos títulos das pregações que você ouvir. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. É um sermão textual, porque eu vou explicar o versículo. Eu quero consagração, ou seja, a pessoa se consagrar a Deus para poder vencer. E o objetivo específico, olha aqui o objetivo específico, explicar ao ouvinte como é possível permanecer invencível diante da guerra espiritual invisível e real, diante do inimigo tão forte e poderoso. Aí, que título que eu usaria? Invencíveis? É possível permanecer invencível? As armas disponíveis para a guerra espiritual? As armas divinas para a guerra espiritual? Entra a criatividade, que não tenho muito criatividade para isso. Mas alguns têm e deu um título legal, um título chamativo, um título que vai despertar a curiosidade de quem ouve. Isso é logo no início que você vai dar o título, né? Então o título vai te ajudar, incentivar o ouvinte a prestar atenção na sua pregação. Alguns conselhos para elaboração de títulos. O título deve estar relacionado ao propósito, ao objetivo da mensagem. Por exemplo, Gênesis 22, 1 a 18. Abraão oferecendo seu filho em holocausto. Ele ia matar o menino e queimar o menino, crendo que ele ressuscitaria. Olha lá o texto que você percebe isso. Se eu quero destacar a obediência de Abraão, o título vai ser O Preço da Obediência. Se eu quero destacar que Abraão amou a Deus acima de tudo do que o próprio filho, Deus precisa ser o primeiro em sua vida. Se eu quero destacar a fé de Abraão é um exemplo de fé. Então, não basta ter a passagem bíblica, é o objetivo que eu quero com a passagem bíblica. O título está relacionado com a passagem bíblica e o objetivo. É o assunto, né? É o assunto da sua pregação, aquele cabeçalho que a gente viu anteriormente. Então, olhando para um texto bíblico, você não tem um título, você tem que ter todo o assunto que você vai pregar. O título é a última parte, o título da introdução são as últimas partes. Depois que estiver pronto, é a cereja do bolo. Depois que estiver pronto, você põe a cereja em cima do bolo. Depois que estiver pronto o teu sermão, você escolhe um título adequado e uma introdução adequada, porque já está construído. Não se põe antes, é a última coisa. É a primeira a falar na igreja. Quando você for pregar, é a primeira parte, o título, a introdução. Mas é a última a ser preparada, porque você precisa do conteúdo pronto. O título deve ser interessante.
O título deve respeitar o público, o púlpito e os ouvintes. Toma cuidado, né, com... Hoje existe politicamente correto. Às vezes há um certo exagero no politicamente correto, mas tem a sua validade. Muitas expressões, muitas palavras, elas são ofensivas. Então a gente tem que ficar ligado no politicamente correto, o que magoa, o que entristece as pessoas, o bullying, né? É comum a gente praticar o bullying sem perceber, machucar as pessoas sem perceber. Então, não só o título, mas todo o sermão, na hora de construir, tome cuidado para não ferir as pessoas, não... como alguém disse, né? Conheci uma irmã bem pobrinha, bem pobrinha, bem pretinha, bem pretinha. E então ele associou a cor da pessoa à pobreza. Ele quis aumentar a pobreza e colocou que ela era bem pretinha. Isso, irmão, isso é um insulto aos negros, aos que têm a pele mais escura. Eu já ouvi muito isso, mas hoje não se encaixa mais, não. Que a pessoa é pobre, tudo bem, mas que a pessoa é negra, qual o problema? Mas ele quis derrubar aquela irmã, né? Humanamente falando, mas era cheia do Espírito Santo. Era pobrinha, pretinha, mas era cheia do Espírito Santo. É como se fosse dois defeitos, né? Isso, graças a Deus, que hoje o pessoal está mais antenado, né? O título deve ser breve, uma frase. Não é um parágrafo, é uma frase curta. O título pode vir em forma de afirmação, interrogação, exclamação. Vale a pena viver? Vale a pena viver? Vale a pena viver? Então, não necessariamente uma afirmação, pode ser uma exclamação, uma interrogação ou uma declaração, de acordo com a criatividade. O título pode consistir em uma citação breve de um texto bíblico. Os textos aqui foram tirados, os títulos aqui foram tirados do versículo. Prepare-se para encontrar com o seu Deus. Quem é meu próximo? Ensina-nos a orar. Seja feita a tua vontade. Ali vimos gigantes. Aí, se você não lembra dos versículos, você lê o texto e você vai entender melhor como esses títulos foram tirados. É bem interessante essa técnica. A introdução do sermão é a parte inicial do sermão na hora de pregar, mas é a parte final do sermão na hora de preparar. Austin Phelps disse: na introdução, o pregador procura levar a mente dos ouvintes a um relacionamento tal com o seu tema, com o seu assunto, que estejam dispostos a prestar atenção à sua mensagem. Então é na introdução que ou você capta a atenção do povo ou você a perde. Olha, eu vou pregar um sermão aqui, mas ele é muito chato, é muito sem graça. Eu não consegui tirar muita coisa desse texto aqui não. Pronto, já acabou o seu sermão. Você está dizendo, não presta, o que eu vou pregar não presta. O marketing, ele é hoje a alma do negócio, né? Então, às vezes o produto não é bom, mas faz aquele marketing, todo mundo quer comprar. E a tua pregação foi bem desenvolvida, com a orientação do Espírito Santo. Por que desanimar o ouvinte? Demonstre entusiasmo, vai mudar a sua vida, vai ser bênção, impactou a minha vida, e o teu objetivo é vender o produto, o teu objetivo é tornar o ouvinte interessado no teu sermão. Olha o que Sangster disse: as sentenças iniciais do sermão devem possuir garras de ferro para prenderem de imediato a mente dos seus ouvintes. Então, é como se você lançasse garras que focam a atenção do povo. Conta-se a história de um dono de cavalos caríssimos, e ele levou o cavalo para ser adestrado. E chegou lá: senhor, olha, eu quero contratá-lo para adestrar o meu cavalo. O senhor, então, o adestrador aceitou e disse assim: eu já vou começar a aula, o senhor quer participar? Ah, sim, quero ver, pelo menos a primeira aula. Aí o adestrador pegou e deu um soco na cara do cavalo. Aí o dono falou assim: mas que é isso, você está ficando doido? Você deu um soco no meu cavalo. Não, é o seguinte, eu quero ensiná-lo, e para ensiná-lo eu tenho que chamar a atenção dele. E olha como ele está atento para mim.
E está assustado e está olhando para mim com toda a atenção. Então consegui chamar a atenção dele para mim. Então, moral da história, a introdução ela vai chamar, sem precisar dar soco, sem precisar agredir, mas o objetivo da introdução é chamar a atenção, os olhos, os olhares, a mente, focar em você. Por isso tem que ser bem construído. Conquistar a simpatia dos ouvintes. Às vezes ninguém te conhece, quem que é esse camarada, de onde que vem. Então você falar um pouquinho de você contar um pouquinho da tua história, antes de entrar no sermão é interessante também. Porque existe uma antipatia natural, não conheço, quem que é esse cara? Então falar um pouquinho de você, fazer o pessoal se sentir à vontade, rir. A risada, ela desarma as pessoas, né? Se a pessoa estiver armada, quando ela ri, ela fica desarmada. E isso traz empatia, isso traz simpatia. E é muito interessante começar quebrando gelo, né? Uma expressão que se usa, quebrar gelo. Então pode incluir isso na sua introdução. Despertar interesse pelo tema, já falei isso. Captar a atenção da mente, dos olhos, dos ouvidos para você. Princípios para a preparação da introdução. Tem que ser breve. Eu já cometi esse erro de me empolgar demais na introdução e ficar metade do tempo falando da introdução. A introdução não é para isso. Depois eu acabei transformando a minha introdução numa divisão, tão rica que era. Mas a introdução é breve. Eu vou falar sobre isso e vale a pena me ouvir por causa disso. 1, 2, 3 frases sobre o que você vai falar é interessante, é o suficiente. Aí você tem a introdução sobre a parábola do filho pródigo, do filho perdido, e uma frase contando a história em Chicago, que criaram o departamento de achados e perdidos para crianças. Isso gera uma certa ironia, né? Achados e perdidos para criança. Aí você diz que o capítulo 15 de Lucas é o achados e perdidos da Bíblia, a ovelha perdida, a moeda perdida e os filhos perdidos. E aí a terceira, você mostra o que você vai pregar. Você vai pregar os filhos perdidos, né? Que é a parábola do filho pródigo. E você vai extrair lições sobre o nosso relacionamento com Deus. Claro, estou sendo rápido, mas construir isso vai aguçar o interesse do povo pela sua pregação. Deve ser interessante. Você pode usar noticiário, geralmente, telejornais. Jornais, que não está muito em moda mais, mas geralmente jornais, sites, eles têm um título chamativo. Um telejornal, normalmente, os primeiros segundos, mostrando, vamos falar sobre isso. E geralmente o assunto mais interessante, mais esperado é o último. Porque o objetivo é captar sua atenção. Por que vale a pena ouvir o telejornal? E eles colocam as informações que fazem você prestar atenção lá em todo o telejornal. E muitas vezes o que te interessa vai ficar por último, né? Deve despertar curiosidade. Deve possuir variedade. Se você prega na mesma igreja sempre, tem que mudar um pouquinho. Principalmente o pastor da igreja que está sempre pregando, né? Pode ser uma citação, uma frase sobre o assunto, pode ser a estrofe de um hino, pode ser uma afirmativa, pode ser uma pergunta. Tenha variedade, ou seja, diversifique. Se você prega na mesma igreja, se você prega o mesmo sermão em várias igrejas, não há necessidade porque eles nunca te ouviram ou te ouvem raramente. Mas na mesma igreja, não, tudo que é igual, tudo que é rotina, tudo que se repete o tempo todo, acaba desanimando, né? Desestimulando o ouvinte. Dizer o título do sermão, citar o texto e mostrar o fundo histórico. Falar um pouco sobre você, que é o quebra-gelo, faz parte do sermão. Dar o título do sermão. Citar o texto que você vai pregar, mostrar o fundo histórico do texto, mas sem prolongar muito. Se você quer dedicar muito tempo a uma explicação, aí já não pode ser introdução, aí vai ter que ser uma das divisões. Tá? Se você vai passar muito tempo explicando o fundo histórico, já aí transforma numa divisão.
deve levar a ideia dominante ou ponto principal da mensagem. Você tem um assunto a ser pregado e a introdução tem que girar em torno disso. Olha aqui, ó, Gênesis 18, 17, 33, quando Abraão intercede por Ló. E aqui está falando que na natureza tem um poder tremendo e Deus nos dá um poder tremendo que é a oração. Então primeiro fala da natureza, o poder encontrado na natureza, o poder que Deus nos dá e o poder da oração, da intercessão. Então, interessante a introdução. E as divisões do sermão, baseado em 18, 17 e 21 de Gênesis, Deus procura discípulos que orem, Deus ouve as orações dos que oram, Deus responde às orações dos que oram. Então veja que aí já é a divisão do sermão, nós não entramos, mas já tem um sermão para você pregar aí quando precisar. Salmo 23, de 1 a 6, a introdução. Um pastor, primeiramente falar sobre o pastor de ovelhas e depois que o Senhor é o nosso pastor. E aí a divisão, quem é o pastor das ovelhas? Versículo 1. O cuidado do pastor com as suas ovelhas. Aí o que ele faz, né? As bênçãos do pastor para as suas ovelhas, versículo 6. Aqui já são as divisões, mas a introdução é comparar o pastor. Vamos agora comparar um pastor de ovelhas, o que podemos aprender sobre o pastor de ovelhas, literalmente pastor de ovelhas, e o que Deus é em comparação a esse pastor de ovelhas. Eu recomendo esse livro aqui, ó. Eu estava pesquisando na internet, 15, 20 reais mais o frete. Nada Me Faltará, de Philip Keller. Ele viveu a experiência de pastor de ovelhas, literal, ovelha, bichinho mesmo, e ele interpreta o Salmo 23 sob a ótica de um pastor de animais, né, de ovelhas, e dá detalhes fantásticos. Então isso aqui como fonte de consulta para você explicar o Salmo 23 é maravilhoso, recomendo a vocês. Parte principal, a argumentação do sermão. O sermão precisa ser dividido em partes. Para construir a tua argumentação, não ficar aquele blá, 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 então você divide em partes, facilita na construção, facilita na compreensão. Essas partes, dependendo do livro de homilética, vão ser chamadas de divisões, eu vou chamar de divisões, mas alguns livros vão chamar de tópicos, outros de pontos, blocos de argumentação, não importa o título, o nome da divisão, né? O que importa é que você construa com 2, 3, 4, 5 divisões no máximo, recomenda-se. De 2 a 5 divisões no máximo, porque normalmente se prega 30, 40 minutos, esticando 1 hora, e até 5 divisões fica bom, né? As divisões promovem a clareza de ideias. Por exemplo, eu quero falar sobre o tema o amor de Deus. Então, eu vou ficar falando sobre amor, blá, 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 aquela verborreia, né? Falando, aquela coisa chata, que a pessoa acaba dormindo, né? A pessoa falando, mesmo tom de voz, mesma expressão facial. Não é muito interessante. Então, o que se recomenda? Vamos dividir em partes. Amor de Deus. O que eu posso falar sobre o amor de Deus? Eu construiria assim, ó. Primeiro eu quero falar que Deus é amor. Ele é. 1 João destaca muito que Deus é amor, né? Aí você pega lá em 1 João, bastante versículos mostrando que Deus é amor. Pega em toda a Bíblia, quando Deus é benignidade, Deus é benevolente, Deus é bondade. Tudo quando fala que Deus é de bondade, de benevolência, às vezes tem sinônimos, né? E utiliza aqui. Segundo, o que mais que eu vou falar? Deus é e Deus prova, porque amor que amor tem que ser provado. Então Deus provou o seu amor. Como é que Deus provou o seu amor para nós? Eu colocaria 3 itens: criação, redenção e revelação. São 3 formas de Deus, que Deus demonstrou o seu amor. Terceiro, aí eu falar do amor de Deus, eu tenho que aplicar na vida do povo. É possível desfrutar desse amor. Você pode desfrutar desse amor. Como? Através de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E aí você mostra Cristo como o caminho, a verdade e a vida, e que é possível você desfrutar do amor de Deus. E 4, evidências de quem desfruta desse amor. Como é que eu sei que alguém está vivendo esse amor?
fruto do Espírito. Em contraste com as obras da carne, o fruto do Espírito. Então, veja como as divisões trabalham em cima do amor de Deus e facilita todas as informações que eu achar na minha pesquisa da Bíblia e comentário, primeiro Bíblia, depois comentários e tal, dicionários e tal, eu vou encaixar ou no na divisão 1, o tópico 1, né? Divisão 2, 3 ou 4. E na hora de pregar, irmãos, vamos, primeiro ponto, primeiro tópico, primeira divisão que nós vamos falar, primeiro assunto que nós vamos falar dentro desse tema é Deus é amor. Aí se fala lá, se é 40 minutos você vai pregar, dá uns 10 minutos cada divisão. Agora vamos falar que Deus provou o seu amor. Então você dá o destaque que está começando uma nova divisão dentro do assunto principal. Agora, você sabia que é possível desfrutar desse amor? Como é que eu sei que alguém desfruta das evidências desse amor? Então, veja como é um esqueletinho. Claro que eu não coloquei as subdivisões aqui, mas só as divisões. As divisões promovem a unidade do pensamento. Aqui Deus dá várias orientações para Josué. E dessas orientações eu extraio a pergunta: quais são as qualificações de um líder aprovado por Deus? Aí, baseado em versículo por versículo, Josué foi um auxiliar fiel, Josué tomou posse da promessa de Deus, Josué era dependente de Deus e Josué era obediente à voz de Deus. Isso em cada versículo citado aqui está o título se refere, né? Então veja aqui, características de um líder aprovado por Deus, características de Josué que nós devemos imitar e os versículos onde estão essas características. Aí você desenvolve, explica. As divisões ajudam o pregador a distribuir melhor os argumentos a serem utilizados. Como eu já falei, cada divisão é um assunto relacionado com o assunto principal e isso faz com que você arranje o material que você coletou. E na mente do povo, lembra do bolo? Ingredientes do bolo, só se fala de ingredientes. Como fazer cada parte do bolo? Só se fala como fazer cada parte do bolo. As divisões ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão. Então, um título só já me lembra do que eu vou falar. Salmo 23, olha que interessante. Baseado no Salmo 23, eu tirei 7 divisões. Não é muito? É muito, mas se você falar pouco, dá tempo. A bênção da possessão, a bênção da provisão, a bênção da santificação, tudo isso são títulos e você vai ver isso no Salmo 23 e você vai aplicar para o povo. Alguns princípios fundamentais para as divisões principais. As divisões principais devem ser totalmente distintas uma das outras. Você não pode colocar divisões com o mesmo assunto. Por exemplo, Deus é amor, legal. Deus ama, está falando a mesma coisa. Deus quer o bem de todos, está falando a mesma coisa. Cada divisão está relacionada com o assunto principal. Romanos 5,5, o amor divino é derramado nos corações. 1 Coríntios 13, a importância e característica do amor de Deus. O título 1 não está na apostila, mas você pode acrescentar, depois eu percebi que faltou. Então eu vou falar primeiro a origem do amor divino, baseado em Romanos 5,5. Depois eu vou falar da excelência, das características, da continuidade e da duração do amor divino. Então eu dividi o meu tema, eu dividi o meu assunto do sermão em 5 partes, baseado em Romanos 5,5 e baseado em 1 Coríntios 13, de 1 a 13. A partir daqui é 1 Coríntios, tá? Essa frase aqui em algumas apostilas não está. Eu já acrescentei, mas talvez alguma apostila mais antiga não esteja. Então você acrescenta a mão aí. As divisões principais devem ser dispostas em forma de progressão. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo.
Então, baseado em Romanos 15, 13, vamos falar sobre uma vida plena em Cristo Jesus. Uma vida plena em Cristo Jesus. Baseado no versículo 15, 13, eu vou fazer algumas perguntas e o próprio texto vai responder. Olha que legal. E aí eu vou argumentar em cada divisão. De onde a vida plena vem? Aí a resposta está no versículo. Em que consiste a vida plena? Estou falando da vida plena, sempre da vida plena. Uma vida de alegria e paz interior. Como podemos obter a vida plena? O texto explica. Por que devemos possuí-la? O texto explica. Como podemos desfrutá-la? O texto explica. Então essas perguntas ao texto, e o texto responde, e você tem que argumentar, é claro. Porque se você ler isso aqui não dá um minuto, né? Então você tem 40, 30 minutos, 40 minutos, aí você tem que argumentar. De onde ela vem? Aí argumenta. Em que consiste? Argumenta. O curso de homilética, ele te ensina a pregar, mas o que pregar é você e a Bíblia. E os assuntos satélites, por assim dizer, da teologia, né? Você tem que estar ligado no que está acontecendo hoje, você tem que estar ligado à astronomia, biologia, ciência. Você não, o pregador ele não pode ser, desculpe falar isso, mas não é só Bíblia. Eu conheço pessoas que rejeitam a existência de dinossauros, isso é uma agressão à ciência. Existe verdade fora da Bíblia. A Bíblia é a verdade para o teu relacionamento com Deus, mas existem verdades que a ciência confirma e verdade com verdade não se chocam. Duas verdades não se contradizem. Então a Bíblia tem verdades para o teu relacionamento com Deus, mas a forma da água é H2O. Gente, não está isso na Bíblia, mas isso já está provado. Isso é científico, então a gente não pode conflitar com a ciência que entra em descrédito. Gente combatendo dinossauro, gente combatendo que a Terra é redonda, porque a Bíblia fala os 4 cantos da Terra e a Terra é plana. Por favor, não faça isso. Isso traz descrédito para o texto bíblico. O camarada não crê em dinossauro, deve estar falando um monte de absurdo da Bíblia aí também. Ou a Bíblia é um livro irrelevante para nós hoje. Igual eu li isso na internet, né, que existe o demônio da Tasmânia, ali na Oceania, né, parece. É tipo assim um bichinho pequeno, assim, bonitinho. E sei lá quem deu o nome de demônio da Tasmânia, né? Tipo um gambazinho. E saiu a manchete assim: cientistas estão criando demônio, impedindo a extinção dos demônios da Tasmânia. Estão criando em zoológico, fazendo o possível para que o demônio da Tasmânia não morra, né? Para que continue a espécie. Aí uma irmã lá, imagino que seja uma irmã, né? Tá amarrado, o sangue de Jesus tem poder, no Facebook, né? Tá amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Quer dizer, não tem nada a ver com o espiritual, né? O demônio da Tasmânia é um bichinho que sei lá quem deu esse nome, mas por ignorância, coitado, por ignorância no sentido ausência de conhecimento, ela repreendeu o fato dos cientistas quererem impedir a extinção dos demônios da Tasmânia. Outro fala em dinossauro, não, dinossauro é coisa do diabo, dinossauro não existe. Ué, como que não existe, gente? Tem fóssil, você não pode rejeitar. Existe a ciência tendenciosa, existe a ciência ideológica, que ela cria informações, ela mente, ela engana, porque ela tem uma ideologia e quer defendê-la. Agora existe a ciência séria, a ciência imparcial, a ciência que revela fatos. Essa ciência a gente deve estudá-la, conhecê-la. Para não falar besteira, né? Para não pregar, não falar coisas absurdas cientificamente. Quando utilizamos o sermão para explicar uma doutrina bíblica, cada divisão deve defender apropriadamente o tema. 3 bases escriturísticas principais para missões. Primeiro, eu peguei Romanos 5,12, tirei uma divisão. Veja que aqui é doutrinário, né? Missões. Peguei Romanos e tirei uma divisão. Peguei João e tirei outra divisão. Peguei Marcos e tirei outra divisão. No temático isso fica muito bom. No textual não, porque você tem que tirar as divisões
do versículo, isso nós vamos aprender ainda. No expositivo, você tem que explicar os versículos. O temático, você tem o tema, missões mundiais, e cada divisão sair de um versículo. Tranquilo. Esse seria o temático que nós vamos ver hoje mesmo. O número de divisões deve ser entre 2 a 5, não é uma regra, você não vai ser expulso do púlpito se passar de 5 sermões, mas 15 passos para a vida vitoriosa. Nunca vi alguém conseguir chegar no 7º passo. Fica cansativo, fica muita informação. Se você for dar 15 passos para a vida vitoriosa, agende 3 encontros. Hoje 5, amanhã, semana que vem 5 e a outra semana 5. Não dá. Fica cansativo e raramente alguém consegue falar 15 passos. Chega no 4º, 5º, 6º, já acabou o tempo. Se você tem 40 minutos, se você tem 1 hora, se você tem meia hora, não dá para falar 15 divisões. Então, entre 2 a 5 divisões é o recomendado. 2, 3, 4, 5. As divisões devem caminhar na mesma direção. Se é o amor de Deus, todas as divisões têm que girar no amor de Deus. Se é missões, todas as divisões têm que girar em torno de missões. Se é família, todas as divisões têm que girar em torno de família. Por exemplo, Romanos 5, 1 a 11. Você veja que todas as divisões têm uma bênção e a fonte da bênção. Paz com Deus, acesso a Deus, alegria em Deus, triunfo em Cristo, testemunho do Espírito Santo, segurança perfeita. Isso baseado em Romanos 5, 1 a 11. Você vai ler esses textos, porque esse curso aqui, você não aprende só como pregar, mas também Bíblia. Aproveita para ler o texto bíblico, se enriquecer do texto bíblico. Vamos agora ao sermão temático. O que caracteriza o sermão temático? Diferente do sermão textual expositivo, o sermão temático não parte de um texto bíblico, parte de um tema. Ele é excelente para ensinar doutrinas bíblicas. Suas divisões principais derivam do tema proposto por sermão. Perdão, Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, conceito de pecado, a encarnação de Cristo, a obra expiatória de Cristo, o Espírito Santo na antiga aliança, o pecado original, temas, doutrinas. É espetacular para doutrinas. Toda argumentação também deriva desse tema. O sermão temático utiliza vários textos bíblicos. Você não tem um texto bíblico básico. Pelo menos eu recomendo nesse curso não ter. Pois o que você vai fazer é contigo. Mas no curso não, porque pela minha experiência é temático, se põe um texto bíblico e se prega o texto bíblico. Aí deixou de ser temático. Então, como eu vi muito esse erro com os meus alunos, eu recomendo você não colocar texto bíblico básico, no temático. Heróis da fé nas Escrituras. Esse é o tema, ó. Não é um texto bíblico. É o tema. Não vou colocar um texto bíblico básico, pelo menos no curso eu não vou colocar. É temático, que é o que nós estamos aprendendo. É consagração, oferecer-se a Deus. Objetivo específico, está escrito aqui. Uma introdução para chamar a atenção do povo. Introdução para aguçar o interesse do povo pelo sermão. E aí eu coloquei 4 personagens: Abraão, Elias, Paulo e Pedro. Aí eu vou falar primeiro sobre Abraão, heróis da fé. E eu fico só em Abraão. Eu posso até fazer um link com Jacó, posso fazer um link com o irmão dele, mas são links assim, menciono e já volto para Abraão. Eu não posso, estou falando sobre Abraão, aí começo a falar sobre Davi. Não, se é Abraão, é Abraão. Se eu mencionar Davi, menciono, mas volto para Abraão. A divisão é Abraão. A outra divisão é Elias. Posso até falar de Eliseu, mas rapidinho, volto para Elias. A minha divisão tem que falar sobre Elias. Paulo, posso até falar sobre Silas, posso falar sobre Apolo, posso falar sobre Lucas, mas rapidamente, aí volto para Paulo. Toda a minha argumentação para mostrar que Paulo é herói da fé, Elias é herói da fé, Abraão é herói da fé, Pedro é herói da fé. Agora, uma cilada aí, porque Abraão, Elias, Paulo, Pedro, quem quer aceitar Cristo como Salvador? Ninguém falou do Senhor Jesus. Então,
como nosso objetivo é revelar o único Deus e o Messias que ele enviou, gire sempre a sua pregação, que a tua pregação seja sempre messianocêntrica, cristocêntrica. Ela tem que apontar para o Messias, que aponta para o Pai. Então, tome cuidado com isso, de não glorificar demais os personagens bíblicos e a ponto das pessoas amarem mais o personagem do que a Deus. Nossa pregação é conduzir a pessoa a amar a Deus e ao Messias Jesus. Então, construa de tal forma que quem seja glorificado seja Deus e o Messias Jesus que ele enviou. E não o herói da fé, o personagem, né? Faça comparação com Cristo. Abraão errou aqui, mas Cristo não errou. Elias, pá. Isso aí envolve conhecimento e criatividade para desenvolver a mensagem. Um outro sermão. Quando a oração não é respondida? Você sabia, ó a introdução. Você sabia que a sua oração pode não estar sendo respondida? Você sabe por quê? Há pessoas que Deus ouve, mas não responde. Por quê? Que situações que impedem... Você não ficou curioso? Então, a introdução é para isso. Olha lá. Não recebem, pois... Quando que a oração não é respondida? É até bom repetir, né? A oração não é respondida quando pedem mal. A oração não é respondida, pois há pecado no coração, por duvidar da palavra, vãs repetições, desobediência à palavra, problemas conjugais. Aqui tem 6 divisões, mas 2 falam a mesma coisa. Eu não corrigi para poder falar sobre como mostrar o erro. Pense bem, quais divisões... São 2 divisões que falam a mesma coisa e podiam se unir. Ok, eu não vou esperar, mas você deu a pausa, né? A 2 e a 5 estão falando a mesma coisa. Não recebem, pois há pecado no coração, não recebem, pois há desobediência à palavra. É chover no molhado. Cada divisão tem que trazer uma novidade. E a 2 e a 5 pode juntar, ou seja, esse sermão podia ser construído tendo 5 unido com a divisão 2, aí ficariam só 5 divisões, tá? Princípios básicos para elaborar um esboço temático. As divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Como preparar um bolo? Compra o ingrediente, prepara cada parte na ordem que você vai montar. Explicar quais motivos por que o Messias deve ser obedecido. Ele deve ser obedecido porque ele é Deus, estou mostrando ele na eternidade. Veja que tem uma lógica cronológica. Ele na eternidade foi manifestado em carne, ele humanizado, ele é o Salvador da humanidade, morreu e ressuscitou, e ele é o Rei vindouro, ele voltará para reinar. Então existe uma ordem cronológica aqui. Se você bagunçar essa ordem, dificulta a pessoa entender. Porque a mente humana eu, pelo menos, você já assistiu um filme assim que começa pelo fim, vai para o meio e volta para o passado, e vai para o futuro, e você até para de assistir porque não entendeu nada. Então a mente humana, ela precisa, quanto mais simples. A palavra de Deus, ela foi nos dada para ensinar os nossos filhos. Então, será que nossos filhos estão compreendendo essa mensagem? Será que os menores estão compreendendo essa mensagem? Não é dar show, é tornar-se conhecido. Tornar a palavra de Deus conhecida. As divisões principais expõem os argumentos de acordo com o tema. Fatos principais a respeito de Satanás. A realidade de Satanás, seu poder, ele não está em guerra contra Deus, mas contra o ser humano. É possível vencê-lo e o destino eterno já está definido. Então, é uma pregação... Você ficar 40 minutos falando sobre o diabo, hein? Mas é necessário, são assuntos que eu não gosto de falar, inferno, Satanás, eu não gosto. Mas precisa. Satanás é uma realidade e ele não dorme. E a gente tem que alertar a igreja que ele está bem presente e grande parte das nossas tentações, grande parte dos nossos problemas vem dele. Não vou dizer 100%, porque eu não sei se é 100%, mas grande parte vem dele. Agora tem uma armadilha aqui. Heróis da fé. Ficar falando dos heróis da fé e não conduzir o povo a Deus e ao Messias. Aqui, você ficar falando 30, 40 minutos, 1 hora sobre o diabo,
vai sair todo mundo deprimido do culto. Então, na hora de você construir, fale do diabo, mas na mesma divisão que você fala da realidade de Satanás, você fala do poder de Satanás, mas também fala do poder de Deus que é maior. Aí mostra a realidade do diabo, mas faz o povo glorificar a Deus. Ele não está em guerra contra Deus, é contra o ser humano, mas o Senhor está pronto para nos ajudar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É possível vencê-lo pelo poder de Deus, as armaduras que Deus deu. Então você apresenta o diabo, que é nosso dever, mas mostra o poder de Deus acima para que o povo glorifique a Deus. Aí sim fica uma mensagem rica, né? Porque se só falar do diabo, não sai todo mundo deprimido e oprimido. A mensagem é para animar, é para incentivar, para aproximar de Deus. Lembre-se disso. As divisões principais podem tratar um assunto, analogia. Por exemplo, comparar é um tema. Vós sois o sal da terra. Aí compara o cristão com o sal. O sal tempera, o sal tempera, purifica, não deve perder o sabor. Produz sede. Legal isso aqui, né? Então, um paralelo com a vida cristã com o sal, a vida cristã com a luz. Vós sois a luz do mundo. Então, você pode fazer esse paralelo. É temático também. As divisões principais não podem apoiar-se em textos fora do seu contexto. Isso é uma regra. Nunca use um versículo sem interpretá-lo. Cada texto bíblico que você usou, você tem que interpretá-lo corretamente. Você só vai aplicar um texto corretamente se você interpretá-lo corretamente. Então, às vezes você tem um texto principal, não temático nos outros versículos, nos outros tipos de sermão, ou até mesmo na sua divisão que você vai argumentar, né? E aí você pega um texto, esse texto vai me ajudar, mas está mal interpretado. E aí você tem na apostila alguns exemplos de textos mal interpretados. Então, cada texto que você usar no seu sermão, você tem que interpretar adequadamente para poder aplicá-lo adequadamente. É por isso que o Hernandes Dias Lopes leva 10 horas para preparar um sermão, né? Eu acho que eu e você levariam 20, 30 horas, né? Uma semana toda. Mas com o tempo, vai chegando nas 10 horas. Após muita experiência, vai chegar nas 10 horas. Irmãos, improviso raramente dá certo. Orando a Deus, buscando a Deus, se consagrando e, acima de tudo, se dedicando à elaboração do seu sermão. Aqui mostra as fases da interpretação, né? A fase 1 e 2 é interpretação e a fase 3 é aplicação. Normalmente a gente aplica o texto, mas raramente alguém interpreta o texto. Então, se você interpretar corretamente, você pode aplicar corretamente. E o sermão biográfico é um sermão temático, só que você tem um personagem. Você vai falar sobre Abraão. Qual parte? Abraão tem muita coisa, né? Qual a sua chamada, a aliança de Deus com Abraão, os seus erros, o sacrifício de Isaac, a separação de Ló. Então, quando você usa um personagem bíblico como tema, ele é sermão biográfico, mas não deixa de ser temático. Alguns separam biográfico de temático, mas não vejo necessidade. O tema é o personagem bíblico. É isso aí, que Deus te abençoe, espero ter podido ajudar. E a próxima aula, o próximo encontro, estudaremos sobre sermão textual e vai construindo então a tua habilidade, a tua capacidade de preparar sermões, que é uma forma de facilitar para você e para o ouvinte. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.